liberalismo e socialismo são duas linhas de pensamento completamente contrárias. Só que não. Vou tentar explicar aqui quais são as relações intrínsecas, convergentes entre socialismo e liberalismo. A priori, você poderia dizer, mas o socialismo prega a estatização dos meios de produção. O liberalismo prega o contrário, prega o respeito à propriedade privada e às liberdades individuais. Então vamos entender como é que essa roda, que tipo de simbiose há entre essas duas linhas de pensamento. Primeiro, é preciso entender o seguinte, que se você impõe na sociedade que o bem mais valoroso, o bem que deve ser exaltado com maior intensidade, com maior valor, é a economia, então, obviamente, você tem que destruir todos os valores tradicionais, como família, como religião, como casamento. Ou seja, você tem que dar um jeito de enfraquecer as tradições. Nessa mesma senda, milita o marxismo, sobretudo pela via cultural. Tal como propunha Gramsci, temos que destruir toda a cultura ocidental que está acoimada no cristianismo. Então veja, se você apregou a ideia de que o bem mais valoroso é a liberdade do indivíduo e a economia, é claro que em contrapartida você também vai relativizar valores que estão acoimados na tradição cristã, tal como preconiza a derrocada o marxismo. Mais ainda, se atentarmos para um estudo mais profundo, veja que talvez o primeiro grande estudioso que conseguiu fechar, conseguiu descobrir essa relação direta entre os grandes barões do capital internacional e os marxistas, talvez tenha sido o grande Anthony Sutton, que escreveu uma série de livros, acho que uns 4 ou 5, sobre esse assunto. E há um livro espetacular chamado The Wall Street and Bolshevik Revolution. Você consegue achar esse livro facilmente na internet. Ele vai demonstrar de forma irrefutável, com documentos, que toda a revolução bolchevique foi financiada pelos grandes barões do capitalismo de Wall Street. Mas aí, inclusive, numa entrevista que ele deu, se não me engano, para o grande Albert Griffin, essa entrevista também está no YouTube, e o Albert Griffin pergunta assim para ele, mas tudo bem, demonstrada essa relação de financiamento entre os grandes barões do capital e o socialismo. Por que esses grandes barões financiam esses grandes movimentos de esquerda, essas grandes revoluções no plano internacional? Ele diz que no âmbito mais elevado não há distinção entre capitalista ou metacapitalista, barões do capitalismo, e socialista. Porque, na verdade, tudo é um conluio que visa a busca e a manutenção do poder. Mas agora um detalhe, que isso é importante compreender. Vamos raciocinar juntos. Por que será que esses grandes barões do capitalismo investem dinheiro a rodo nesses movimentos de esquerda, tipo gaysismo, movimento feminista, o movimento negro, e o movimento abortista e por aí vai? A questão é muito simples. Eles estão interessados na destruição de todos os valores que sustentam a civilização ocidental. E por que eles estão interessados nisso? Porque, veja, esses valores compõem uma tradição rígida que impede o avanço do poder sobre o indivíduo de forma mais brutal, de forma mais voraz. Destruído todo esse arcabouço, toda essa tradição que inviabiliza o avanço do poder sobre o indivíduo, eles terão um poder total. Então é por isso que eles financiam de forma bilionária todos esses movimentos de esquerda, porque eles sabem que esses movimentos de esquerda vão fazer aquilo que eles são incapazes de fazer: destruir todas as amarras do poder que impossibilitam, por enquanto, o domínio total desses grandes capitalistas sobre os indivíduos. Então, na verdade, esses movimentos de esquerda estão trabalhando para os grandes barões do capital.
Então, quando eles se voltam para a destruição no plano cultural de todas as tradições que formaram a civilização cristã, na verdade eles estão provocando uma destruição de todas as barreiras que inviabilizam o poder total se voltar contra o indivíduo. Só que, se nós não temos mais essas barreiras, essas amarras que vão inviabilizar o poder se voltar contra nós de forma ilimitada, quem vai ter o poder nas mãos? O poder total são os grandes capitalistas. Então é por isso que eles financiam a esquerda ao longo do mundo e os esquerdistas, como trouxas, estão trabalhando para eles. Ou seja, no plano final ou no plano mais superior, ou seja, a meta do socialista é a mesma do grande barão do capitalismo, ou seja, destruir todas as amarras que impedem o poder limitado de uma certa cúpula de poder sobre os indivíduos que vão ficar indefesos. Então, é essa a grande meta do grande capitalismo, ou dos metacapitalistas. E o Anthony Sutton deixa isso bem claro nessa série de livros que ele trabalha, que ele produziu. Inclusive, no A Ascensão do Nazismo, ele também mostra que o nazismo foi todo financiado com o dinheiro do capital americano, do capital de Wall Street. Há outro livro dele, se eu não me engano, é o melhor, The Best Any Money Can Buy, né? O melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Então ele também demonstra toda essa avalanche de negociações escusas entre o grande capital e os movimentos de esquerda. Porque os movimentos de esquerda vão fazer o jogo sujo, vão fazer essa quebra de barreiras que inviabilizam a expansão do poder de forma total sobre o indivíduo, de forma ilimitada. É por isso que há loucos da corrente socialista, liberal, que defendem inclusive o tratado de escravidão, porque a sociedade tem que ser livre. Então, logo, se eu sou livre, eu posso me vender como escravo. Entendeu? Então, assim, não existe amarra nenhuma. Você só tem a liberdade do indivíduo, entre aspas, entendeu? Mas você não tem entrave moral, você não tem tradição. Nada que possa enfrentar o avanço do poder sobre o indivíduo. Então, o indivíduo fica nu, desprovido frente àqueles que detêm o poder total, porque detêm o capital na mão. Então, olha que coisa linda. Os marxistas, feitos de trouxas, trabalhando para o grande capital sem saber. Então, na verdade, todo agente revolucionário é um trouxa que trabalha para o grande capital, embora ele ache que não. Mas isso está inteiramente demonstrado nos grandes livros, sobretudo no livro do Anthony Sutton, ou nos livros que o Anthony Sutton publicou. Sobretudo nesse, The Wall Street and Bolshevik Revolution. Então, para encerrar, vou indicar um livro aqui chamado O Poder, do Bertrand de Juvenel, que é um estudo espetacular sobre a essência do poder, e ele demonstra o seguinte, que a essência do poder é sempre expandir. Então o poder tem amarras, a religião, a tradição, as coisas consagradas pelo uso. Então esses entraves impedem o poder de se voltar contra o indivíduo de forma mais abrupta. Mas normalmente o poder já se volta contra isso. Então o que faz o movimento marxista? Quebra essas amarras e deixa o cidadão nu na frente de um poder total, controlado por aqueles que detêm o grande capital nas mãos. Olha que coisa linda. Então, ou seja, encerrando o vídeo, se você é marxista, você é um trouxa que trabalha para o grande capital, seu merda. Até o próximo vídeo. Salve Maria. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau. Até a próxima.